Vontade, né? Tá esse sol lá fora, está aqui dentro. Boa noite a todos. Boa noite. Olha que legal, olha que calor humano gostoso, né? Que delícia. Primeiramente, nosso agradecimento a Ana, a Mirtes, aos amigos aqui do grupo, Joana de Ângeles, pelo carinho, pelo convite, né? Muito alegre nós estamos, nossos corações em júbilo, por fazermos amigos novos aqui dessa outra costa que visitamos. Rogamos mais uma vez a Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia, para que Ele continue nos inspirando, né? Para que Ele nos ajude aqui a passarmos a mensagem com a dedicação e o afinco que nós preparamos. E ajude os senhores a poderem compreender aquele trabalho que nós fizemos anteriormente, de separação de artigos, de matérias, de ensinamentos. Falar sobre o Evangelho é um prazer, é uma responsabilidade, é uma alegria muito grande, né? Imaginamos como era na casa de Simão Pedro, a primeira casa do Evangelho, a primeira casa de Jesus que existiu, onde falava-se sobre a vida do Mestre, onde falava-se sobre o Evangelho e os seus ensinamentos. Vamos lá então, gente? A ideia é o seguinte, teremos 45 minutos para esse bate-papo. Porém, a nossa voz não é tão interessante assim. Então, se vocês esperam que eu fale 45 minutos sem parar, podem esquecer, porque não vai acontecer. A ideia é que vocês perguntem. Se tiver alguma dúvida, aquilo passou ali, como é que funciona isso mesmo? Essa informação que você trouxe aqui, de onde que é? Onde é que você achou? Né? Fiquem à vontade para colaborar. A ideia aqui, nós estamos em amigos, estamos em fraternidade, essa que é a ideia. Né? O que fizemos foi somente preparar o estudo para, em grupo, podermos levá-lo adiante. E o mais importante, lá fora, colocá-lo em prática. Essa que é a ideia. Vamos lá, então? Então, primeira pergunta. É assim que funciona, gente. Quando a gente pergunta alguma coisa, né, quando vocês não perguntam, eu pergunto. Então, para ficar bem tranquilo, as minhas perguntas vão ser bem assim tranquilas. Por exemplo, quando imaginamos Jesus, quando imaginamos o seu Evangelho, todo mundo já leu passagens do Evangelho de Jesus. Seja no Evangelho segundo o Espiritismo, seja na Bíblia, né? Os evangelistas. Qual a primeira palavra que vem em nossas mentes? Amor. Perdão. É o tema de hoje, né? Com certeza. O que mais, gente? O que mais? Caridade. Quem falou? Caridade. Muito bem. O que mais? Fé. Fé. Ok. Tua fé lhe curou, vai, não peques mais. Ele falava para aqueles, né? O que mais? Que outras palavras, para aqueles que chegaram agora, que outras palavras que quando lembramos do Evangelho de Jesus, automaticamente vêm em nossas mentes? Compaixão, obrigado. Né? São tantas. Porém, o nosso tempo é curto. Então, nós vamos focar numa delas apenas, que é o perdão. Esse é o tema de hoje. Nós propomos que as pessoas que perdoam mais vivem uma melhor condição. A nossa pergunta número 2 é: quem aqui não quer viver uma melhor condição? Quem aqui não quer ser mais feliz? Aliás, quem quer ser feliz, levanta a mão. Ó. Quem não quer ser feliz, levanta a mão. Quem está dormindo, levanta a mão, porque faltaram mãos, gente. Tem algumas mãos no meio que faltaram. Vamos lembrar, deixar bem claro, né? A ideia é essa. Bom, brincadeiras à parte. Esse é o nosso objetivo. Não dá para ver muito bem, mas a figura que escolhemos para o nosso slide de abertura é o filho pródigo. Por que o filho pródigo? Porque se imaginamos, e aqui a ideia não é falar sobre o filho pródigo com um teor muito profundo, mas só lembrar da parábola do filho pródigo, onde o pai divide a sua fortuna para 2 filhos, um deles vai, gasta doidado, né, comete vários erros, né, se endivida muito mais, ele acaba até chegando a passar fome, ele fica olhando para aquela comida que ia jogada aos porcos naquela época. Enfim, a história se encurta, ele volta para o pai, maltrapilho, roupas rasgadas. E aí conta Amélia Rodrigues que ele vai descendo da montanha para encontrar com o pai com muito medo. Porque o pai vai reprová-lo. Minha fortuna, minha fortuna, me dá minha fortuna, você jogou fora. O que você fez com ela? Ele fica pensando. O que acontece? O pai abre os braços e fala: meu filho,
volte para sua casa. Perdoa-o, cuida dele, como a gente pode ver aqui. Né? Funciona se ligar, tá, gente? É modelo antigo, mandou ligar, funciona. Então o pai assim, olha, cuida do filho, não dá pra ver, mas imagina, né, gente? Vamos aqui, imaginação. O pai cuida do filho, das suas doenças, das feridas, e perdoa. Nós sabemos que o nosso pai nos perdoa. A gente sabe disso. Jesus nos ensinou. Porém, na oração dominical, na oração que está lá no Novo Testamento, né, há uma parte crucial do Pai Nosso, que é: perdoa, Pai, as nossas ofensas. Por que será que Jesus coloca isso? Porque ele sabia que nós ainda ofendemos tantas pessoas. Quantas vezes falamos, não devia ter falado isso. Minha esposa fala que eu falo isso muito mais vezes do que eu deveria. A gente sabe disso. Eu falei coisa demais, fica com a boca fechada, que vale mais a pena. A gente sabe disso. Por quê? Porque é a nossa atual condição evolutiva. Somos espíritos imortais, somos espíritos ainda muito imperfeitos, que temos dificuldades. Estamos aprendendo nesta jornada evolutiva. Então essa que é a ideia. Olhamos, né, a parábola do filho pródigo, vemos a mensagem do perdão. E o nosso tema de hoje é a dinâmica do perdão. Quem perdoa mais, vive melhor. Vamos ver como? Vamos lá? Todo mundo animado? Vamos começar então. Ésquilo, um dos filósofos gregos de 500 anos antes de Cristo, tinha uma frase fantástica. Escreveu algo fantástico. Ele diz assim: enquanto dormimos, então imaginamos lá, nosso travesseirinho, né? Que cobertor, que não está friozinho em volta, faz muito frio, né? Tipo, cobertor, tem vários cobertores, aqui não faz frio nunca, né? Então, precisa de cobertor. Aí aquele travesseirinho. Enquanto dormimos, a dor que não se dissipa cai gota a gota, imagine, sobre nosso coração. Então, imagina que nosso teto tem uma goteira e fica caindo assim no nosso coração, gota a gota. Será que é prazeroso isso, gente? Não, né? Óbvio que não. Então a gota vai caindo no nosso coração. Por quê? Até que, em meio ao nosso desespero, se eu acabar com isso, não aguento mais. Né? E contra a nossa vontade, apenas pela graça divina, vem a sabedoria. Quando ele escreveu isso, foi 500 anos antes de Cristo. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer o seguinte: que a gente faz alguma coisa errada. Todos nós fazemos ainda. Magoamos um amigo, desapontamos uma pessoa, não respeitamos nossos pais por algum motivo ou outro. Aí a gente se arrepende. E nesse arrependimento, vem aquela dor no coração. Aquelas gotas de água que batem assim e vão machucando a gente. Por quê? Porque você, eu vou no centro toda semana, participo da evangelização, dou passe, faço palestra e ainda continuo errando. Meu Deus, me ajuda, meu Deus. Me ajuda. Está aqui, ó. Mediante o nosso desespero. Muitas vezes, contra a nossa vontade. Eu não queria cometer esses erros ainda. Eu queria tanto ser uma pessoa melhor. Quem que quer ser uma pessoa melhor, levanta a mão. Vamos de novo? Quem não quer ser uma pessoa melhor, levanta a mão, faltam mãos, aquela coisa toda. Não, brincadeiras à parte. Gente, todo mundo quer ser uma pessoa melhor. Né? Nós vivemos para sermos felizes. E o ser feliz não é uma condição, vai acontecer isso se eu for, né, para eu ser feliz. Eu vou ser feliz quando acontecer isso. Eu vou ser feliz quando eu casar. As mulheres falam isso sempre, né, gente? A gente sabe disso. Aí os homens, vou ser feliz quando eu arrumar um emprego melhor. Ou você... Não. Porque a felicidade, como nós entendemos, não é um lugar específico lá no 725 Main Street, São Francisco. Não é. A felicidade é um estado de espírito que não importa o que você esteja fazendo. Né? Se você sabe por que você está ali, se você entende as condições tais que te colocaram naquele lugar, se você sabe para onde você está indo, você consegue entender a graça divina. Você para e fala, eu sei porque eu estou aqui agora. Eu sei porque eu tenho um parente difícil. Eu sei porque eu não consigo fazer isso ainda. Você entende?
graças a essa doutrina maravilhosa, que é o Espiritismo, nós entendemos que somos o quê? Espíritos imortais. Que esta nossa condição que estamos agora, veja o que eu falei, estamos agora. Porque o Flávio não é só o Flávio. O Flávio é o Flávio nessa encarnação. Então pode ter sido Maria, João, José, outras encarnações. Matthew, né? John, né? Shuei, quem sabe. Né? Nós já vivemos várias outras encarnações. Então o Flávio está nesta encarnação para ter aquele tipo de aprendizado. Ah, mas é muito fácil você falar aí na frente porque você sabe, já aprendeu. Não. Quer ver como é fácil? Vamos então. Exercício bem simples. O que você ainda... Não precisa responder, gente. Pense aqui, tá? Só. O que você ainda tem dificuldade em fazer? Ah, eu não consigo fazer tal coisa. Ah, eu ainda não consegui aprender tal passagem do Evangelho. Ah, eu não consigo falar sobre isso. Ah, eu não consigo lidar com o meu próximo daquela maneira tal. É aquele lugar que você tem que trabalhar. É aquela condição melhor tal que você está naquele momento para poder progredir. Então a bênção da doutrina espírita para nós hoje nos mostra onde nós estamos, de onde nós viemos e para onde nós vamos. Agora o segredo, esse remédio santo que Emmanuel fala, o segredo para isso tudo é o perdão. É o perdão. E para falar sobre o perdão, vamos então para o dicionário. Né? Da onde que vem a palavra perdão? Vem do latim perdonare. Né? Perdonare. Olha que interessante isso. Para, né? Donare, de doar. É para uma doação. É a origem da palavra perdão, etimologicamente falando. E aí, a definição do dicionário é uma remissão de uma falta ou ofensa, uma desculpa, um indulto. Né? A gente esquece de alguma coisa no sentido de deixa pra lá, não consigo lidar ainda, mais pra frente eu tomo conta disso. Né? A outra parte da definição é uma fórmula de polidez, ou de educação, né, empregada quando se perturba alguém. Peço perdão. Quando eu piso no pé de alguém, no ônibus, desculpa, né? A gente pede perdão. Notem que a palavra esquecer não está aqui no dicionário. Então, consequentemente, nós entendemos que perdoar não quer dizer esquecer. Tudo bem? Se vocês forem embora daqui 1 hora para casa, lembre de uma coisa só. Perdoar não quer dizer esquecer. Tudo bem? Ok? Então, continuando. A vingança. Por quê? Porque o contrário de perdoar é se vingar. Então, se imaginarmos o método socrático, onde desenvolvemos as perguntas, respostas, nessa abrangência filosófica, isso é isso. Se isso é isso, isso não pode ser aquilo. Por exemplo, isso é um controle remoto, não é verdade? Então, um controle remoto não pode ser um computador. Porque se o controle remoto controla o computador, ele não pode ser um computador. Tudo bem? Então, se perdão, é o oposto de vingança. O que é vingança? Né? Vingança é quando uma pessoa entende que sofreu um dano. Me chamou de gordo? Que antipático. Faço regime, vou pra academia toda semana, que história de gordo? Como assim? Né? Ou seja, sofreu um dano. Alguém fala demais. Meu Deus do céu, para, fica quietinho, por favor, um minuto. Sempre que há um dano, em como nós percebemos um comentário, um gesto, às vezes nem um comentário, é só um gesto. O que quer dizer isso? Reprovação. Onde que ele faz desse jeito? Meu Deus do céu. E aí continua. A gente conclui que foi causado por uma outra pessoa. Eu não. Nunca eu faço alguma coisa errada. Pelo amor, não. Sou um espírito praticamente já, né, completista. André Luiz, lá no nosso lar, mostra que a gente já chegou lá quase perto. Né? A gente fala isso. Brincadeira, gente. Brincadeira. Né? E aí, em seguida, acreditamos que esse dano foi injusto. Quem dera ela falar isso de mim. Vê se pode isso. Acredito nisso. Né? E coisa... Né? E aí, por último, sentimos o desejo de retaliar. Que retaliar? Dar de volta para a pessoa aquilo. Então esses são os passos da vingança. Como a gente sabe que aqui só temos espíritos angélicos, ninguém tem vontade de se vingar de nada, né? Somos todos praticamente, né, já estamos ali perto do nosso lar,
passo acima ainda. Então ninguém tem vontade de se vingar, não é verdade? Não. Se você não tem vontade de se vingar de nada que aconteceu na sua vida, procure um psicólogo, meu amigo. Está precisando. Está precisando de um psicólogo. Porque faz parte do nosso dia a dia. Isso faz parte de como nós vivemos. O segredo é, você sente vontade de se vingar, você controla, fala, não vou me vingar. Porque se eu me vingar, vai piorar ainda a situação. Já estou magoado, já estou triste, já estou angustiado, foi uma injustiça, acreditamos que foi uma injustiça, né? E eu vou piorar a situação ainda? Para quê? Não vale a pena, gente. Mas nós temos que entender que isso acontece. Isso é uma dinâmica que existe dentro de nós. Nossa atual condição evolutiva. Aí perguntaram para Gandhi. Você sabe quem foi Gandhi, né? Gandhi, você perdoa seus inimigos? Qual foi a resposta dele? Não. Como assim não? Não perdoo meus inimigos. Mas como assim, Gandhi? Porque eu não tenho inimigos. Óbvio que a resposta de Gandhi está bem aquém da nossa resposta. Não é verdade? A gente entende por quê. Porque já está numa condição espiritual muito mais avançada do que a nossa. E, consequentemente, não olhar para a vingança, não entender que existem inimigos, ele já entendia que as pessoas se comportavam através de uma intuição, através de uma dinâmica, um framework, uma concepção diferente da dele. Elas acreditavam ainda que, escorraçando a Índia, faria uma Inglaterra um Reino Unido melhor. Entendia isso. Né? Então ele perdoava. Nós não somos ainda no mesmo nível de Gandhi. Então nós ainda sentimos essa vingança. Tanto quanto que dois autores, Geoffrey Murphy e Gene Hampton, escrevem esse livro. Forgiveness and Mercy. Não tem em português, gente. Tá? É Perdão e Misericórdia. E ele faz um contrabalanço entre perdão, né, e vingança. E aonde entra a mão divina, né? A mão de Deus, figurativamente falando, com a misericórdia. Nosso Pai sabe, aprendemos com o Espiritismo isso. Nosso Pai sabe lá no fundo quais são nossas intenções. Se nós ainda magoamos as pessoas por livre e espontânea vontade, ou se magoamos as pessoas por ignorância, por desconhecimento nosso ainda. Então Ele sabe. Não precisamos, né, fantasiar, não precisamos criar histórias, pelo contrário. Nosso Pai sabe da nossa realidade espiritual. E aí esses autores, obviamente que muito intuídos, né, acreditamos, escrevem esse livro que faz um apanhado muito grande sobre isso. O resumo disso, ele tem essa pergunta, que qualidades podem existir no ressentimento? Peraí, mas se eu ainda tenho ressentimento por alguma coisa que me aconteceu, há de haver uma qualidade aí. Quais são as qualidades no ressentimento? Então, pergunta para vocês. A última vez que os senhores não sentiram vingança, qual foram as qualidades desses sentimentos? Alguém pode levantar? Eu acho que eu senti vingança, assim. Será que foi uma coisa boa? Será que me fez refletir? Será que me fez... será que vale a pena sentir ressentimento? Quando alguém faz alguma coisa para mim, eu falo, deixa para lá. Quer ver como complica a situação ainda? Quem é pai aqui, levanta a mão. Ou mãe, né? Progenitores. Grande maioria. Quando alguma coisa é feita para nós, tá, deixa pra lá. Deixa pra lá, a criatura tá meio que, né? Deixa pra lá. Aí, alguém faz pro nosso filho. Como é que fica a situação? Diferente. É bem diferente, né? Quem é esse pai que nunca deu educação pro filho e falar isso do meu filho? Que absurdo é isso? Né? Como assim? Olha que mais difícil. Mas se estamos falando sobre o perdão, se o perdão é esse remédio santo que nos traz felicidade, que nos traz bem-estar, que nos traz algo muito positivo, como perdoar aquilo que é feito por um ser que nós amamos? E existe alguma coisa positiva entre sentir esse ressentimento? E é isso que esses autores acreditam. O primeiro deles, autorrespeito. O que ele quer dizer com isso? Que nós devemos nos autorrespeitar. Se alguém nos critica por algum motivo ou outro, né? Ou, por exemplo, alguém critica um filho nosso que é muito bagunceiro, ou porque é muito, né, desordeiro, né? Ou porque faz alguma coisa que não é, de repente, aquilo que é esperado,
nós temos que entender que aquilo causou alguma coisa na outra pessoa para ela comentar aquilo. Então quando eu falo, Flávio, fala demais, meu Deus do céu. Se eu me respeito, eu vou pelo menos analisar aquela crítica. Será que é verdade isso? Deixa eu fazer uma análise aqui, né? Lembramos de Jesus, conheça-te a ti mesmo, né? Eu falo, é verdade, então nesse dia aconteceu isso mesmo, naquela semana fiz isso, naquela situação aconteceu aquilo, e assim por diante. Então esse autorrespeito nos faz o quê? Nos respeitar e tentar entender de onde veio aquela crítica. Por quê? Porque se a crítica veio uma coisa que não é fundada em nada, é fantasiosa, você fala assim, ok, isso não me incomoda porque não sou eu. Isso é a sua interpretação da minha vida e acontece. Né? É isso que esses autores acreditam e argumentam. A outra delas, essa autodefesa, que é importante. Por quê? Porque sem autodefesa, nós não existiríamos, gente. Esse é o mecanismo de mantermos vivos. Né? Nós precisamos de autodefesa. Como assim? Meu filho? Eu? Não. Né? Entender aonde que vai a autodefesa. E por último, respeito pela ordem moral. Ou seja, se alguém fez um comentário negativo ou ruim, ou que nos causou um constrangimento, o meu respeito pela ordem moral é o seguinte, eu não posso deixar que a pessoa fale alguma coisa, porque pode mudar como as pessoas me entendem por aí. Por exemplo, aquele ditado todo mundo já deve ter ouvido. Falem mal, mas falem de mim. Quem já ouviu? A maioria de gente, né? Todo mundo já ouviu. Nós não concordamos com esse ditado. Por quê? Nossa obrigação como espíritas, né? Como cristãos, é falar bem das pessoas. É procurar ver sempre as qualidades sobre os defeitos. Uma passagem de Jesus, onde ele andava, né, junto com seus discípulos, existia ali um cachorro em putrefação. Um animal já morto há alguns dias. Aí os discípulos, oh, mestre, que cheiro horrível, meu Deus. Mestre, olha aquilo, que coisa triste, né? As árvores, né, os urubus comendo os restos do animal, daquele cachorro. Jesus, com a sua sabedoria, que usava todos os momentos para ensinar alguma coisa, vira para o animal e fala assim, nossa, que dentes lindos tinha esse animal. Faz o comentário que enaltecia, realçava uma qualidade daquele animal. Que dentes lindos tem esse animal. Como nós acreditamos que Jesus é o nosso modelo e guia, como os espíritos imortais respondem a Kardec, na resposta mais curta do Livro dos Espíritos, a 625, né? Qual o modelo e guia para a humanidade? Jesus. Como é o nosso modelo e guia, temos que olhar esses ensinamentos e como eu posso aplicar para o meu dia a dia. Quando eu vejo uma situação ruim, sempre existe algo positivo. Em tudo, gente. Sempre existe algo. Ah, mas você... olha o que acontece, a desgraça que acontece nesse mundo inteiro, atentados terroristas, assim por diante. Quantas pessoas fazem muito mais do que elas normalmente fariam quando acontece alguma coisa ruim? Quantas pessoas, né, se unem para ajudar quando alguma coisa triste acontece? Nós que moramos em Boston, há alguns anos atrás, vocês devem lembrar, da maratona, o atentado. O que aconteceu? Médicos que corriam a maratona viram aquela desgraça toda, fizeram o quê? Continuaram correndo até o hospital mais próximo para ajudar, para se voluntariar, para cuidar daquelas pessoas que haviam sofrido o atentado. Pessoas do nada, né? Movidas por um impulso, um ímpeto muito maior que elas, fazem coisas que nunca imaginariam fazer. Então vemos essa comoção do bem, do amor ao próximo, da caridade, né? De esquecer de nós mesmos e pensar no próximo, quando uma desgraça como essa acontece. A gente vê isso, não vê? Então, sempre, em todas as situações, por piores que elas possam imaginar, sempre existe ali algo muito positivo. E nosso compromisso, como espíritas, como cristãos, é tentar sempre realçar esse lado positivo. Pelo respeito, pela ordem moral que os autores acreditam. Pergunta? Sim, eu estou com dúvida a respeito à autodefesa. Uhum. É difícil para mim separar autodefesa com retrucar alguma Ok. coisa.
Como falamos, para que serve a autodefesa? Porque se no passado alguém falava assim para você, vai lá, você não merece nada, você não vale nada, não faz nada, e você acredita, o que acontece? Você para de fazer o que está fazendo. Então você vai se definhando e acaba, né, não existindo mais. A autodefesa é um mecanismo necessário para você saber que aquilo, não posso, isso eu não posso, né, isso para mim não faz sentido. Para mim não tem como. Aí você entende por que existe isso, esse mecanismo, né, para você se manter naquela posição, naquela situação, e não se deixar levar, né, pelos comentários, por aqueles dardos, né, que chegam até você, dos agressores, as pessoas que ainda não corroboram, não acreditam, não concordam com o que a gente faz, acredita e assim por diante. Ficou claro? Essa que é a ideia. E aí, voltamos para Jesus. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Por que ele fala isso, gente? Primeiro, o que são bem-aventurados? Alguém sabe? Felizes? Isso, felizes. Felizes aqueles que são misericordiosos. Né? Por que será que ele fala isso? Alguém lembra? Ele continua assim então. Se vosso irmão pecou contra vós, ide exibir a sua falta em particular entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho o vosso irmão. Quando nós ouvimos uma mensagem de Jesus como essa, temos que lembrar de Paulo, onde retiramos o espírito da letra. Vamos lá, parágrafo por parágrafo. Se vosso irmão pecou contra vós, se um amigo nosso vem e fala alguma coisa ruim, ou um comentário triste, primeira reação, lembramos lá do, né? Não, peraí, deixa eu ver se é verdade mesmo isso. Ele falou que eu fiz assim, será que... Não é verdade. Não está confuso, está equivocado, está assim por diante. Autorrespeito, né? A gente se respeita e entende. Infelizmente eu fiz isso mesmo. Né? A gente sabe disso. Gente, não dá para enganar a gente. Não dá para enganar Deus. Não tem como, Ele sabe da nossa realidade íntima. Você pode enganar seu marido, sua esposa, não que deve fazer isso, pelo contrário, tá, gente? Pode enganar seu chefe, mas não tem como enganar. Né? Ele sabe a nossa realidade íntima. Ele fala, é verdade, isso eu ainda não consegui passar por cima. Ainda cometo esse equívoco, cometo esse erro, né? Tem essa dificuldade. E aí você falou, então ele falou, tudo bem, entendo isso. Tá? E de exibir sua falta em particular. Fulano, você falou isso para mim aquele dia, né? Eu entendo de onde você, né, chegou a essa conclusão, né? Obrigado por falar isso, porém, né, que você entendesse, foi um erro meu. Me desculpa se eu te magoei. Me desculpa se eu causei algum transtorno, né, para a sua vida. Me desculpa se eu deixei você esperando. Me desculpa se, né, a comida ficou muito doce ou muito salgada. Né, o marido faz comida para a esposa, tenta ajudar, mas acaba atrapalhando, e assim por diante. Entre vós e ele. Não publicar no Facebook. Não colocar nas mídias sociais. Não, gente. É uma coisa particular. Né? Fulano, você falou aquela coisa, eu entendo que você... Né, mas, desculpa, não quis te magoar, não quis te decepcionar. Não foi a minha ideia. Isso é que Jesus está pedindo para a gente fazer, gente. Né? Se ele vos escuta, tereis ganho o vosso irmão. Se ele não escutar, você fez a sua parte. Aí perguntamos assim, nós conseguimos mudar o nosso próximo? Quem acha que sim, levanta a mão. Uma pessoa levantou a mão. Quem acha que não, levanta a mão. A próxima pergunta é? Quem está dormindo, levanta a mão. Faltaram mãos de novo. Né? Gente, infelizmente, ou felizmente, nós não conseguimos mudar ninguém. A única pessoa que nós mudamos é nós mesmos. Até os pequeninos, nós não conseguimos mudar. Nós conseguimos influenciar. E esse é o trabalho dos pais. Influenciar os pequeninos para que eles tenham uma vida regrada, baseada no Evangelho, né? Uma direção, e assim por diante. Então, se ele não escutou, se ele não quis ouvir, minha parte eu fiz. Se ele ouvir, né, ele ou ela ouvir, se ele ou ela por acaso, então me desculpa, porque eu achei que você quisesse acredito aquilo, não foi um mal entendido e assim por diante. Se isso acontecer, o que vai acontecer?
nós vamos ter ganho o nosso irmão. Então, quando nós somos misericordiosos, o que quer dizer isso? Né? Quando nós entendemos que todos nós cometemos equívocos. Todos nós cometemos erros ainda. E se eu quero que meu pai me perdoe lá na frente, como filho pródigo, lembram? Se eu sair, causei milhões de conflitos, confusões, perdi toda a minha fortuna, volto para casa um maltrapilho, meu pai faz o quê? Abre os braços. Venha, meu filho. Deixa a palavra acontecer. Volte para sua casa. Volte para o seu lar. Se nós queremos que o nosso pai nos perdoe, nós temos que ser misericordiosos. Nós temos que perdoar o nosso próximo. Quem acha que é fácil, levanta a mão, gente. Essa também é mais fácil, porque não podia existir, né? É óbvio que é muito difícil. Claro que é muito difícil, né? E aí, Pedro, se aproximando, lhe diz, Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Essa frase é fantástica. Porque ele fala assim, Pedro, né? Essa rocha magma do Evangelho, fala, mas mestre, eu entendo, né? O que você quer dizer, mas quantas vezes? Você fala, a pessoa fala uma coisa, eu perdoo de novo, e terceira vez, e quarta, e quinta, e sexta. Onde que eu paro? Tem um número específico? Quem acha que é? Uma vez, duas, 20? Alguém sabe a resposta? Infinito? Não. 7. Será até 7 vezes? Ele continua a pergunta. Será até 7 vezes? Não. Sim ou não? Não. Não. São quantas? Eu não lhe digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E aí, nós fazemos uma interpretação na leitura evangélica. O número 7 em Israel queria dizer muita coisa. Né? Algumas delas, por exemplo, é um número cabalístico, vamos dizer assim, que queria dizer a unidade de tudo. Né? Queria trazer a conformidade das situações e assim por diante. Então, 7, ou seja, até esse número gigante, sei lá, hoje seria 1 milhão, 1 bilhão, né? Não sei, vou fazer uma comparação para os dias de hoje. Jesus fala, não. É até muito mais do que você possa imaginar. É isso que 7 vezes, aliás, 70 vezes 7 quer dizer. Aí, nosso querido Chico está lá, atendendo, né? A gente sabe que ele ficava às vezes até madrugada, recebendo mães e pessoas. Aí chega uma mãezinha, fala, Chico, meu marido, Chico, pisa muito na bola, comete muitos erros, e assim, minha filha, perdoe seu marido, minha filha, perdoe seu marido, perdoe. Mas Chico, perdoe seu marido, minha filha. Mas Chico, quanto eu preciso perdoar, Chico? Lembra Jesus, minha irmã. 70 vezes 7 vezes. Ela parou assim, bom, já está 10 anos casados. Né? 7 vezes 70, 490. Já perdoou? Não perdoei ainda, Chico. Não perdoei. Então, vai em paz. Ela vai embora. Né? Até quando? Né? Aí, depois de 1 ano, 2, está lá o Chico de novo. A mulher entra de novo para pedir atendimento. Brava ela estava. Muito brava. Olha que mulher brava é complicado, né, gente? Isso aqui, mulher brava, é perigoso. Né? Porque parece que vai ser assim, aquela coisa toda. Chico, eu vim aqui há alguns anos falar do meu marido e você falou que eu tinha que perdoá-lo 70 vezes 7 vezes. Pois é, minha irmã, é verdade. Né? Quem falou não fui eu, foi Jesus. Mas, Chico, eu fiz as contas. Naquela época eu não tinha de perdoado. Agora, depois de alguns anos, dia após dia, ele me decepciona, me magoa. Já passei disso. Eu quero me separar do meu marido. Aí ele fala, minha irmã, calma. Ele vira para a irmã, Emmanuel, me ajuda aqui, cara. Você falou aqui, como é que eu falo aqui? Que eu falo pela agora? Né? Fala o quê? Mais vezes? Aí Emmanuel fala assim, Chico, fala para ela que são 70 vezes 7 vezes cada ofensa. Cada vez que ele te magoar, você tem que perdoá-lo naquela mesma situação 70 vezes 7 vezes. Ele falou, minha irmã está aqui falando para mim que você tem que perdoar seu marido. 70 vezes 7 vezes cada ofensa. Cada vez que ele te decepcionar, desapontar, magoar naquela situação.
Ah, Chico, então não deu ainda não. Então eu vou voltar para casa. Voltar para casa. 2 semanas depois, a mulher volta. Ah, Chico, meu Deus do céu, e agora? Meu Deus do céu, e agora? Ela vai dar um abraço no Chico. Chico, muito obrigado pelo conselho. Meu marido faleceu ontem. E se eu tivesse me separado dele, eu jamais me perdoaria. Né? 2 semanas antes de ele morrer, desencarnar. Então vemos, meus amigos, que o que falta para a humanidade isso, hoje, né? No caso dessa mulher, é o perdão. O que falta para nós, ainda seres humanos, é perdoar o nosso próximo. Quantas besteiras são feitas porque as pessoas não perdoam? Nesse exemplo aqui, né, de 70 vezes 7 cada ofensa, quanta ainda atrocidade, quantas dificuldades, quantas outras dívidas nós angariamos por não perdoar o nosso próximo. Exemplo clássico. Né? Quem estava aqui nos Estados Unidos, aliás, todo mundo que lembra onde vocês estavam no dia 11 de setembro de 2001. Lembram onde vocês estavam? Exatamente, não é verdade? Por intenções malévolas de irmãos nossos. Sim, irmãos nossos. Todos somos irmãos perante o nosso Pai. Irmãos nossos muito equivocados causaram um transtorno de ordens inacreditáveis. O mundo mudou depois do atentado. Não é verdade? O que o nosso país fez? Fez exatamente o contrário que aprendemos com Jesus. Foi retaliar aquela dívida, aquela dificuldade. Óbvio que eles, né, as pessoas que causaram isso, causaram danos assim, irreparáveis. Né? Até hoje nós vivemos com essa dificuldade. Nós tínhamos uma amiga que morava lá na Espírita, inclusive, que morava em frente às Torres Gêmeas. Ela passou uma década em terapia porque ela viu acontecer. Nos olhos dela passou um avião do lado da casa dela. Enfim, qual é o nosso objetivo com esse comentário? O nosso país, aqui onde moramos, que decidimos morar, né, foi retaliar com essa crise toda. E olha onde nós estamos hoje. Morreram ou desencarnaram muito mais pessoas no Iraque do que desencarnaram nas Torres Gêmeas. Desencarnaram muito mais soldados americanos do que desencarnaram nas Torres Gêmeas. Os erros, ou melhor dizendo, as consequências desses atos, né, retaliatórios são assim gigantescas. Quantos veteranos de guerra voltam dilacerados? Voltam com traumas irreparáveis. Causados por quê? Por um capricho, por uma vingança. Nós perdemos a oportunidade de perdoar. Notem que perdoar não é ser conivente com o mal. Perdoar não é botar um pano quente, ah não, tá tudo bem, aconteceu, faz parte. Não é isso, gente. Não é isso mesmo. A gente vai ver aqui em alguns minutos. Né? Por que então o perdão é tão importante em nossas vidas? Não só para um país, para um estado, para um governo. Por que o perdão é importante para nossas vidas? Por que será? Já falamos, porque ele nos faz pessoas melhores. Mas quão melhores ele nos faz? Aí, lembramos aqui, ó, que nós carregamos essa bagagem da amargura, né, é muito tóxica. Quando nós carregamos essa bagagem, aquilo me deixou muito nervoso, muito irritado, muito complicado. A gente fica trazendo o quê? Toxinas para o nosso corpo. E esse autor aqui, o médico Fred Luskin, escreve um livro fantástico, pequenininho, gente. Esse é um trabalho que ele fez durante 25 anos. Uma pesquisa que ele fez, né, onde ele mostra que aqueles que perdoam são muito mais felizes. Né? Uma receita provada para saúde e felicidade. Isso foi escrito em 95, se não nos falha a memória. Ou seja, 20 anos atrás. Porém, a gente sabe que isso foi escrito por Jesus. Né? Bem-aventurados os misericordiosos. Aprendemos com Emmanuel, aprendemos com a codificação que o perdão é importantíssimo em nossas vidas. Aprendemos com outros tantos autores que trazem a mensagem do Cristo, né? Como lemos aqui, últimas palavras que saíram da boca do Cristo. Imaginem, gente. Imaginem. Cristo lá na cruz, né? Seu corpo dilacerado,
aquela angústia toda, né? Uma injustiça, como nós sabemos. O que acontece? Ele fala assim, meu Deus, Pai amado, perdoe-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Exemplo maior que esse não existiu na humanidade. A gente sabe disso. E por que será que nós prestamos tão pouca atenção? Né? Uma outra ideia, né? Esse livro fala que aquelas pessoas que perdoam mais são mais felizes, são mais saudáveis. Porque quem perdoa não carrega essa bagagem de amargura. Eu perdoo, eu entendo o que aconteceu. Com o Espiritismo eu sei que aquela pessoa fez aquilo porque não aprendeu ainda. O próprio Chico dizia que no futuro não existirão mais presídios, existirão escolas. Porque as pessoas que cometem ainda esses crimes, elas cometem porque elas não sabem as consequências. Mas nós sabemos. Não é verdade? Tudo que nos acontece, existe uma razão para aquilo. Tudo que acontece para mim, existe um motivo pelo qual aquilo está acontecendo. Ou para um aprendizado meu, ou de um ente querido, ou de uma situação X, Y, que eu preciso passar. Nós aprendemos com o Espiritismo que na vida ainda existem muitos injustos. Ainda existe muita injustiça, não é verdade? Porém, não há injustiçados. Meu irmão, minha irmã, se você acha que alguma coisa é injusta com você, pare e repense a sua situação. Por que aquilo acontece comigo? Esse é um sinal. Você precisa trabalhar aquela situação, seja ela qual for. Porque aquilo, né, acontece comigo. Algum motivo existe para aquilo acontecer. Né? E aí continuamos. Será que nós acreditamos ou conseguimos paz através do perdão? Como nós almejamos um mundo mais pacífico, né? Os espíritas, por definição, são pacificadores. Será que nós almejamos um mundo mais pacífico? Quem que é um mundo cheio de paz? Quem que é um mundo mais feliz, mais ameno, mais carinhoso, mais fraterno? Quem que é um mundo assim? Todo mundo quer. Será que nós alcançamos esse mundo através do perdão? Sim, com certeza, né? Se nós nos concentramos nos fatos da ofensa e tentamos fazer o quê? Né? Entender o que ocasionou a ofensa, demos já o primeiro passo. Ah, o fulano fez isso porque ele não entende o que eu penso. Ah, o fulano fez aquilo porque ele não ainda consegue compreender o que acontece na minha vida. Aí você deixa pra lá. Você fala, tadinho. Imagina, quando um filho nosso comete um equívoco, né? Ou comete um erro, ou vai colocar assim, clássico, né, gente? Vai colocar alguma coisa na tomada, a gente fica bravo com ele. A gente fica preocupado. Vai tomar um choque, tira a mão. Né? Por quê? Porque ele não sabe que aquele outlet ali vai ter corrente. Né? Ele pode tomar um choque. Ele não sabe. Então, quando nós mudamos o nosso paradigma, mudamos a lente pela qual nós vemos o mundo, e sabemos que as pessoas elas cometem erros, porque elas não entendem a vida direito como nós entendemos, meus amigos, isso aqui é só uma parte da nossa vida, como dissemos no começo. É só um estágio que nós estamos vivendo hoje. Teremos outros tantos ainda pela frente. Né? E o que eu faço para perdoar? Eu me concentro e focalizo no quê? Na natureza do agressor. Ah, ele pode ter tido um dia ruim, né? Ele pode ter tido um momento infeliz, muitas vezes. Né? Eu entendo que, de repente, né, foi uma atitude ruim, mas... E aí? Né? Então nós perdoamos por si mesmo, não por nós mesmos. Essa aqui é uma ideia. E aí, o perdão é a melhor fórmula para a paz, como Emmanuel nos disse. Se nós almejamos um mundo mais pacífico, se nós queremos transformar o mundo, né, nosso objetivo maior é deixar o mundo melhor para as próximas gerações, nós temos que perdoar mais, gente. Não tem outra solução. Não tem outra solução. Temos que perdoar mais. Mas aí perguntamos, é fácil perdoar? É fácil perdoar? Não. Claro que não, é muito difícil. Porém, temos exemplos de pessoas, de países, de lugares que perdoaram assim absurdamente. Um deles é o que aconteceu na África do Sul. Quem não conhece, Desmond Tutu, né? O bispo da Misericórdia, como alguns conhecem,
ele escreve esse livro, Não Existe Futuro Sem Perdão. Deve lembrar que aconteceu na África do Sul, o apartheid, a separação crucial, né, onde negros e brancos não se misturavam. Ao ponto de que, né, os afrikaners, os locais, né, holandeses e ingleses, escorraçavam os negros, cometiam crimes assim horríveis, né, hediondos. E aí criou-se essa comissão da reconciliação. E aí, essa comissão da reconciliação não era para só condenar aqueles que praticaram crimes hediondos, porque muitos praticaram crimes hediondos, né? Não só matando, mas, né, enfim, tendo condições muito difíceis para os negros naquela época. O que eles criaram? Esse comitê da reconciliação estava aqui, em perdoando o passado. Notem, não deixando as pessoas que cometeram crimes, né, sem reparar os erros, mas perdoando o passado por entenderem que aquele passado foi criado em uma condição X, né, eles conseguiram mudar o futuro do país. Ele escreve isso no final, né? Perdoar não é apenas ser altruísta, bondoso, isso quer dizer altruísta, né, caridoso. É também um processo que não exclui o ódio e a raiva. Se você não sente raiva, o ódio de alguma coisa que alguém te fez muito triste, já dissemos, procure um psicólogo. Porque você tem um problema sério, né, de emoções. É normal sentirmos raiva. Acontece. O que nós não podemos fazer é deixar que essa raiva se torne em um outro processo. Uma retaliação, uma vingança, como já vimos. Essa aqui é a ideia. A profundidade do seu amor é demonstrada pela extensão da sua raiva. Quanto maior a sua raiva, menor o seu amor. São inversamente proporcionais. Então, por exemplo, sentir raiva é natural? Sim. Faz parte. Não para falar assim, ah, não, hoje eu sou tão bondoso, não sinto raiva de nada, não sinto ódio de nada, né? Então você já é um santo na Terra. Desculpa, gente, não existe aqui na Terra Espírito Santo nessa condição. Né? Óbvio que alguns já existem, mas alguns já, né, já alcançaram, não estão aqui conosco. Não estão. Por que não estão? Porque a nossa condição é mais ou menos a mesma. Estamos nessa caminhada juntos, né? Estamos trabalhando juntos, essa ideia toda. Então, se queremos saber quão amorosos nós somos, precisamos entender qual que é a extensão da nossa raiva. Olha que fantástico isso. Então, esse comitê da reconciliação fazia o quê? Que sim, existia um passado muito triste na África do Sul. Muito comprometido, muito difícil. Porém, o futuro que eles queriam era um futuro diferente. Um futuro mais ameno, um futuro mais amigável, onde as pessoas vivessem entre elas, vivessem em conjunto. E essa comitiva da reconciliação alcançou isso. Onde julgaram as pessoas, muitos foram condenados aos crimes que eles cometeram, né? E depois dessa comissão, né, do Comitê de Reconciliação, aqueles criminosos, né, saíram da cadeia depois de alguns anos, foram trabalhar e reparar muitos erros que eles cometeram. Porque foram, né, incentivados para essa comitiva de reconciliação. Fantástico, gente, fantástico. Fantástico mesmo. E aí, não adianta perdoar o nosso próximo se nós não nos perdoamos ainda. Porque o perdão tem que começar conosco. Não adianta. Eu sei que eu ainda não consigo fazer isso direito. Preciso trabalhar mais, né? Preciso me dedicar mais. Preciso ler mais obras espíritas. Preciso ler mais obras assim. Preciso fazer mais coisas ali. Preciso ser mais caridoso. Se eu não me consigo fazer ainda, preciso me perdoar, mas com a visão de que eu me perdoo, para eu transformo esse perdão em ação. Eu entendo que eu não consigo ainda, para eu crio maneiras, sejam elas maneiras de estudar mais, de me preparar mais, de aprender mais, de me voluntariar mais, né? Para que eu consiga lá na frente fazer o que eu quero, o que eu procuro. E aí, no Evangelho, segundo o Espiritismo, tem lá no item 10º, no capítulo 10º, tem 16º, né? Sede indulgentes, meus amigos. Quem fala é José, Espírito Protetor. Porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. O que é indulgente? É eu ter perdão com as faltas alheias, né? Indulgência é você entender que aquela situação foi por algum motivo, existiu uma razão por trás disso, e aí você fala, eu entendo. Eu entendo que o fulano ainda não consegue passar por cima daquilo.
E aí você faz o quê? Você não fica irritado. Você não fica desesperado. Você faz indulgente. Então eu vou atrair aquela pessoa. Eu sei que ele não consegue ainda, mas eu vou ajudá-lo. Eu vou fazer o quê? Eu vou trazer novas situações, eu vou trazer novas dinâmicas para que ele possa, lá na frente, perdoar mais. Para que ele possa me dar a mão e caminharmos juntos em direção ao Pai. Essa é a ideia. E aí, Joana de Ângeles, né? Temos que trazer ela com certeza ainda mais aqui. Né? Perdão traz saúde física? A resposta é sim. Ela que nos diz isso. Né? Por quê? Jesus, o psicoterapeuta por excelência, quando lecionou o perdão indistinto, né? Incondicional e constante. Palavras grifadas, vamos lá. Indistinto, sem distinção. Perdão a tudo. Alguém nos faz aquilo, perdoamos. Aquilo outro, perdoamos. Não importa o que nos é feito. Não importa. Por quê? De novo, aprendemos que não somos vítimas. Se aquilo nos acontece ainda, alguma razão existe. Não para me acomodar e falar, vou passar por isso, meu Deus, estou tão infeliz, tão triste, tão coitadinho de mim. Não, pelo contrário. Não somos vítimas. Alguma razão existe para aquilo acontecer. E aí, incondicional. Eu só perdoo se ela vier aqui pedir desculpas. Senão eu perdoo não. Não. Perdão incondicional. Sem condições. Perdoo se... Não existe. Perdoe, ponto final. Né? Constante. Todos os momentos. Se fizermos isso, ela complementa. Ensejam um dos mais formosos comportamentos responsáveis pela saúde e pela harmonia mental. Se nós queremos ter saúde física, todos queremos, não é verdade? E aí quanto mais velhos, né, alguns de nós vamos ficando, mais difícil é a saúde física. Que dói aqui, dói ali, mas queremos essa saúde física, né? E essa harmonia mental, tá aqui o segredo. Tá aqui a regrinha, né? Receitinha do bolo pra gente fazer. Perdão o quê? Indistinto, né? Incondicional e constante. Esses três advérbios que, né, nos ajudam bastante. É fácil, gente? Não. É muito difícil. Mas está aqui já a receita. Quando nós temos uma visão de aonde queremos chegar, nós colocamos o quê? Passos, né? Caminhos, ou né? Milestones, para chegar lá. Então esse perdão tem que ser todos os dias, em todas as situações, em todas as condições, né? Com todas as pessoas, sem exceção. Sem exceção. Pergunta. Então, quando a gente lida em perdoar um outro ser da nossa família ou não, eu acredito que esse exercício, ele é mais, eu diria até um pouco mais fácil, porque se trata de uma outra pessoa, né? Dependendo do tanto de energia que você vai pôr nisso, tanto de esforço você vai pôr para conseguir sucesso. Mas quando se trata de si mesmo, quando você comete erros, porque a gente comete erros a vida inteira, né? Então, aí você chega num ponto que você não consegue se perdoar e isso claro, isso entrava, né? Se nós olharmos o que nós somos hoje, lembramos de Jesus, né? Conheça-te a ti mesmo. Né? Um dos grandes ensinamentos para nós alcançarmos essa redenção espiritual. Quando nós nos conhecemos e sabemos que somos espíritos imortais, que esta é uma condição que nós estamos vivendo. Isso não somos nós. Né? Estamos aqui agora, amanhã vamos estar lá na frente. Né? A gente entende isso. Fala, puxa, não consigo ainda fazer tal coisa. O que você vai fazer? Se eu já sei que aquilo é importante, eu vou procurar mecanismos, eu vou procurar condições para mudar meu comportamento. Aí Kardec pergunta, né, para os imortais, no Livro dos Espíritos. Será que é fácil mudar? As pessoas conseguem alcançar o que elas querem alcançar? Né? Aí os Espíritos respondem, muito mais fácil que imaginais. Né? Eles nos dizem que precisamos ainda de uma função de vontade muito pequena, né, que nós nos subestimamos ainda. Ele quer dizer isso. Ou seja, é muito mais fácil que nós imaginamos mudar. Porém, o que nos falta muitas vezes é a vontade. Como assim? É fácil mudar? Eu não acredito que é fácil mudar. Então, ele fala que falta vontade. Sabe os espíritos se equivocaram nessa resposta do Livro dos Espíritos? Pelo contrário. Não. Eles nos mostram que para mudar, né, a gente sabe o que quer mudar.
Eu gostaria muito de ser uma pessoa mais caridosa, mais amorosa, mais fraterna, mais gentil, mais assim, 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 assim. Eu sei que é importante para mim isso. Eu sei que eu preciso fazer aquilo lá. Eu já tenho uma direção, pelo menos. O que me falta muitas vezes é essa vontade de mudar. Por quê? Porque nós somos ainda muito atrelados àquilo que nos traz para esse mundo terreno. Por exemplo, ligamos a televisão, as notícias que passamos, quais são? Desgraças, e assim, fulano aconteceu isso, ciclano aquilo outro. Né? Quando contamos alguma coisa, sempre, muitas vezes, focamos na desgraça. Você viu o que aconteceu com a fulana, com o ciclano, assim por diante. Por quê? Porque essa é a nossa condição ainda que nós estamos aqui. Somos muito imperfeitos. De novo, no livro dos Espíritos temos lá. Precisamos o quê? Tentar focar no nosso futuro, no nosso aprendizado, no nosso, né? 540 do livro dos Espíritos. Estagiamos no átomo e vamos até o arcanjo. Porém, a nossa condição hoje ainda é muito rudimentar. É como se estivéssemos na segunda série primária. Né? Temos ainda muitas outras séries para trabalhar, aprender e se desenvolver. Essa é a ideia. Talvez tenha ficado mais claro. Fácil? Muito pelo contrário, é muito difícil. Mas a gente tem que saber já o que a gente quer. Né? Se perdoar é muito importante. Muito importante. Amar os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que perseguem e caluniam. Jesus fala isso. Amai os inimigos. Será que é fácil amar os inimigos? Muito mais difícil. Ele continua ainda, mas se você não ama, só ama aqueles que te amam, né? Todo mundo faz a mesma coisa. Você tem que fazer mais que aqueles que fazem a mesma coisa. Né? Você tem que fazer mais ainda. Amar os inimigos não é ter por eles uma afeição que não é natural. Ah, não, você me ofendeu, tudo bem, sou seu amigo ainda. Não é mentir para as pessoas, gente. Não é isso que ele quer dizer. Não é ser falso, não é criar uma condição que não existe. É entender que aquela pessoa que causou uma confusão, causou uma situação difícil, alguma coisa ela imaginou para que aquilo acontecesse. Entender que ela tem uma realidade igual a nossa. Podemos ser nós lá na frente, cometemos os mesmos erros. Não é verdade? E se estivermos cometendo os mesmos erros, queremos o quê? Que as pessoas nos perdoem. Ah, o Flávio falou aquilo porque ele está ainda muito equivocado. Deixa falar que... Né? De repente teve um dia muito triste, um dia difícil, trabalhou muito, assim por diante. Então aqui, ó, uma vez que o contato de inimigo faz bater no coração, inteiramente diversa que o de um amigo. Não tem como negar isso, gente. Quando a gente não gosta, a gente fica... Não tem como negar aquilo. Né? Então, perdoar os inimigos é não querer retaliar. É não querer, não causar, não imaginar coisas ruins. Ah, vai pagar por isso ainda, eu sei disso, sou espírita, eu aprendi ação e reação, causa e efeito. Vai ver o que vai acontecer com você. Não, claro que não. Não. Pelo contrário, gente. A gente sabe disso e faz o quê? Ele e ela se equivocou. Né? Eu não vou criar condições que eu vou parar aquilo. De repente a pessoa se equivocou e quer pedir o perdão. A nosso orgulho faz o quê? Não vou perdoar porque deixa pra lá, assim por diante. Né? Magoou muito, causou um constrangimento gigantesco. Não causar empecilhos para que haja reconciliação. Lembramos de Desmond Tutu, né? Que essa comitiva de reconciliação fez com que o país desse passos muito mais adiantes do que deveriam estar. Né? Assim por diante, naquela época. De novo, perdoar incondicionalmente. Não tem jeito. Temos que perdoar sempre, incondicionalmente. Está lá, capítulo 12º e 13º do livro dos Espíritos, do Segundo Espiritismo. E aí, tem um autor que é fantástico. Que ele não é um autor espírita, é um autor americano, né? Chama Morris Schwartz. Esse livrinho, que é assim de cabeceira, livro super fácil de ser lido, traz informações maravilhosas sobre lições sobre amar e viver. Né? Ele fala o quê? Para nós não vivermos no passado. Honrarmos o passado, ele fala aqui, ó, temos que respeitar o passado, entender o que aconteceu no passado, aconteceu aquilo, não pode descartar nem negar. Ó, fez aquilo, fez, fiquei triste, fiquei magoado, fiquei muito bravo, né? Quis fazer coisas piores, mas eu fiz o que me controlei. E eu entendo que eu não posso retaliar, não posso reivindicar. Eu não devo jamais pagar com a mesma moeda. Né? Esta era a lei de Moisés daquela época. Jesus faz o quê? Não. Lembramos da mulher adúltera, né? Que ele diz o quê para ela? Todo mundo lembra da história? Trazem para Jesus a mulher adúltera, e aí fala, mestre,
Essa mulher foi pega em adultério. A lei diz que devemos apedrejá-la. Um dos momentos mais cruciais do Evangelho. Porque esse momento querem colocar Jesus em contradição. Se ele falasse assim, não, perdoe, ele estaria indo contra as leis mosaicas, né? As leis de Moisés da época. Se ele falasse, não, apedreja sim, estaria indo contra ele mesmo, que pregava o quê? O amor, o perdão, a caridade. Então ele estava ali, né, escrevendo na areia, muitos diziam naquela época. Ele falou, essa mulher que foi pega em adultério, foi pega em adultério, mestre. O que fazemos com ela? Apedrejamos. Ele disse, sim, a lei manda que apedrejemos essa mulher. E aí aquela, né, burburiço todo. Porém, atire a primeira pedra somente aqueles que não têm pecados. Aí conta-nos Amélia Rodrigues que os mais velhos foram saindo antes. Porque tinha muito mais erros, muito mais pecados que os mais novos. A gente sabe disso. Por quê? Jesus mostra que sim, o que nós causamos no próximo, nós somos responsáveis. Porém, não cabe ao próximo nos julgar. Não cabe ao próximo retaliar. Não cabe ao próximo nos condenar. Né? Essa nossa condenação, o julgamento, é entre nós e Deus. A nossa consciência vai fazer, Flavinho, você deu uma pisadinha na bola ali, viu, filho? Mas lá na frente você vai ter que reparar isso aí, viu? Tantos casos de reparação que existem. Né? Tantas histórias, né, que a gente consegue ler. Graças ao Espiritismo, vemos essa história de além-túmulo, onde espíritos obsessores por muitos anos, muitas décadas muitas vezes, conseguem reparar. Flávia, eu tenho uma pergunta. Eu acho que o perdão é um caminho bem longo para todos nós, né? A gente passa por muitos estágios até a gente efetivamente aprender esse mecanismo em todas as situações, com todas as pessoas. Então a gente vai vivendo e vai aprendendo. Eu passei por alguns estágios do perdão. Eu passei por aquele momento de, só vou perdoar se pedir desculpa para mim. Aí depois eu vi que não era bem assim, você vai fazendo pequenos ajustes e vai melhorando. Eu acho que eu estou naquele estágio das 490 vezes, sabe? Eu queria te fazer uma pergunta. Eu acho que depois de alguns números, você consegue perdoar, parece que você vai pegando jeito, né? Você vai entendendo um pouco mais as pessoas e tal. Mas às vezes eu fico na dúvida. Eu entendo às vezes que o problema talvez seja da pessoa, ela está me agredindo, e aí eu não fico chateada. Mas aquilo acaba te machucando, às vezes causa desentendimento no que você está, no trabalho, enfim. E aí às vezes eu fico me perguntando, se eu fico próxima, porque na situação que você passou da mulher, que voltava lá falar com o Chico, era o marido, né? Então é uma situação um pouco mais peculiar. Mas quando não é uma pessoa tão próxima, não é nem um parente, não é nem um amigo, e é uma pessoa que você pode ter a opção de não estar tão perto dela. Você fica lá até as 490 vezes e você dá uma afastada, de repente, pela autodefesa, né? Essa é a nossa opinião, minha opinião pessoal, tá? Eu vejo que se estar perto de uma pessoa te faz uma pessoa pior, não vale a pena ficar perto. Você vai ficar perto e vai lembrar daquilo, vai causar aquela arrepiar, não vale a pena ficar perto. Né? Só que a gente aprende com o Espiritismo que nós teremos que perdoar, mais cedo ou mais tarde. Então a escolha é sua, a escolha é nossa, gente. Ou perdoa antes ou depois. Não tem não vou perdoar, você vai perdoar. Mais cedo ou mais tarde. Uma reunião nossa de desobsessão, lá do nosso centro, apareceu um espírito. Melhor dizendo, história mais antiga ainda. Um irmão nosso, do nosso grupo, né, participava da reunião mediúnica, começou a ter dificuldades de saúde, dificuldades assim de que ninguém achava o motivo da doença, assim por diante. E aí ele foi meio que se complicando mais, começou a causar problemas na família, enfim, os problemas são muito mais longos. Vou encurtar a história. Aí um dia, na reunião mediúnica, apareceu uma entidade. Né? Aí o dialogador falou assim, meu irmão, bem-vindo, que a gente vai poder ajudar você, assim, assim, assim. Ajudar nada. Eu vim aqui para aquele ali, eu vou matá-lo. O que ele fez comigo, você não sabe o que ele fez comigo. Perdoe, meu irmão. O dialogador. Perdoe, meu irmão. Não importa o que ele tenha feito, né? Perdoe. Porque ele deve ter se equivocado no passado. Aí o Espírito fala assim, você fala isso porque não você estava lá. Esse miserável entra na minha casa, né? Tinha esposa e 3 filhas. Ele estupra minha esposa, estupra minhas 3 filhas na minha frente, depois mata as 4, depois me mata. É o dialogador.
Aí o que ele fez? Né? Ele falou assim, ó, pai, me ajuda aqui. Eu falo para esse ser. Aí veio a intuição. Falei assim, meu irmão, concordo com você. Se eu tivesse na sua situação, eu acho que eu não perdoaria. Porém, vamos fazer aqui um cálculo. Quanto tempo faz isso? Séculos. Eu já venho há séculos obsediando esse miserável. Ele fala. Séculos. Aí o dialogador fala assim, pois é, né? Então você deixou... Onde está sua esposa e suas filhas hoje? Ele para. Não sei. Pois é, você deixou que um ato odiondo como esse, né, que nós não concordamos em absurdo, né, em absolutamente nada, fez com que você separasse os seus amores durante séculos. Então, se eu não perdoar, te separou da sua família que você amava tanto. Aí o Espírito entra em prantos. Né? Aí o dialogador fala assim, olha para lá, né, intuído, obviamente. Olha quem está aqui do seu lado. É a sua esposa e as suas filhas. Elas querem que você perdoe. Porque enquanto você não perdoar, você não vai ter acesso a elas. Você vai ficar nessa obsessão por essa criatura, que sim, ela vai ter que reparar os erros dela. Mas quem tem que falar isso é Deus, não somos nós. Então perdoe. Porque o único beneficiado é você. Enquanto você não perdoar, você não vai sair dessa situação que você está hoje. Então, óbvio que não deve ser o seu caso, né? Espero que não. Né? Pois é. Então, é muito pequeno, muitas vezes. É uma ofensa no trabalho, é uma pessoa que te corta na highway, você fala, miserável, vai com Deus, pode estar atrasado no trabalho, a esposa, né, impacto dentro do carro, você não sabe o que causou aquele ser, naquele, às vezes, infeliz, de fazer aquilo conosco. É muito mais fácil em teoria do que em prática. Mas acreditamos, realmente, que através do Evangelho, não tem outra solução, gente. Nós temos que perdoar. Nossa escolha é ou perdoamos agora ou lá na frente. Muitas vezes, né? Não dá para perdoar numa encarnação só. Precisamos de um espaço. Precisamos aprender um pouco mais. A gente vê isso, né? Os Espíritos que nos mostram. Precisamos voltar em outras situações, outras vidas, juntos, vivendo juntos com aquele ser que nós fomos os algozes do passado. Toda obsessão, gente, toda obsessão. Aconteceu por quê? Porque obsediado, muitas vezes, não é nossa, tem alguém me obsediando. Eu causei um dano naquele obsessor. Ele ficou com raiva de mim, quer se vingar. Então, muitas vezes, nós causamos aquilo que a pessoa, né, acabou só exemplificando. Exemplo claro. Eu estava pensando aí no que a Fabi falou, que eu acho que é um ponto que pega fundo em todos nós, né? Mas o Evangelho também fala que não é para eu amar o meu inimigo da mesma forma que eu amo o meu amigo. Não, está de antigo, né? Pois é. Anterior. Então, não significa que... Essa é a opinião da Ana, né? Então, aí eu estou querendo validar isso com você também. Eu não vou trazer para dentro do meu lar alguém que pode, de alguma forma, lesar a minha casa, o meu bem-estar, a harmonia, como você falou, o meu equilíbrio. Eu não tenho nenhum sentimento... Eu passei do estágio, graças a Deus, de ter esses sentimentos ruins. A raiva. Eu não tenho raiva, não tenho isso. Eu só não sei se vale a pena eu ficar perto, porque tantas vezes a pessoa fizer, eu vou perdoar. Mas talvez eu não queira essas próximas. Mas eu acho, né? Mas aí também eu acho que vai do nosso livre-arbítrio de escolher com quem você convive. Com certeza. Não é? A gente tem que conviver com pessoas que engrandecem, que faz a gente se sentir feliz, bem. Isso todo mundo fala ciência e a parte do espiritismo também, né? Então a gente também ficar convivendo com pessoas que não trazem sensações boas pra gente é a nossa escolha, né? Isso de todos os aspectos, né? É isso mesmo. O perdoar os inimigos não é ser melhor amigo dos amanhã. Está aqui no slide, né? Diz quem fala Jesus, gente. Né? Perdoar os inimigos não é querer ter por eles uma afeição que não existe. Você não vai ser best friends, aquela pessoa que te magoou. Não vai. Porém, qual é o nosso trabalho? Se ela quiser redimir o erro, ela fala, Flávio, me desculpa, eu estava num momento difícil, me desculpa. Você fala, ok, vou desculpar. Você não vai colocar empecilhos por uma reconciliação. É isso a interpretação de Jesus, quando ele nos pede para amar os nossos inimigos. Ali aqui, vamos lá. Eu vou aproveitar o gancho da Fabi e da Ana. Isso que tu coloca é até por questão de confiança, né? Quando a gente não vai trazer para perto,
porque a gente tem confiança no amigo, e naquele que a gente sabe que não está, né, com fidelidade para a gente realmente não vai se aproximar. O que tu colocou, eu estava aqui pensando, porque eu ouvi o Divaldo falando sobre essa questão, e às vezes, infelizmente, envolve questões de ser familiares, né? Que perguntaram para o Divaldo, mas como é que eu vou fazer se eu não tenho como me aproximar, né, daquele irmão, seja familiar ou amigo? Isso que tu colocou, né, é difícil essa aproximação. E aí o Divaldo coloca que esse perdão, que na verdade a gente vai dar, porque tu não vai devolver pro outro, né? Tu vai, não é o esquecer, né, Flávio, como tu falou. Não tem como mas esquecer. tu não vai estar nutrindo por ele aquela história da face, né? Da outra face que às vezes a gente demora um tempo para perceber que a outra face é tu não revidar, né? Tu não retalhar. Então o Divaldo falou o seguinte, que muitas vezes essas pessoas que a gente trava essa dificuldade e tem de se aproximar, porque dá essas sensações todas, é preferível esse afastamento. Porque a nossa aproximação, mesmo que seja bem intencionado, mesmo que seja cheio de amor para dar, causa naquela pessoa o desejo de nos prejudicar. Então a gente vai fazer com a nossa aproximação que ele se afunde mais. Exatamente. Que ele continue causa mais danos para a relação. dele. Exatamente. Então, porque às vezes a gente fica pensando, puxa, né, que vontade de ligar para aquela pessoa, de estar próximo, de tentar ali estender minha mão amiga, e a pessoa sempre rejeitando, sempre te espetando mesmo. Como é que tu faz numa situação dessa? E aí nessa palestra que o Divaldo estava, nesse seminário, em que foi levantada a questão para ele disse, não, é preferível então nesses termos se afastar. Porque senão você vai causar nele o desejo de te prejudicar. Infelizmente, né? Aí deve ter os motivos ali. Vamos lá, você levantou a mão? Eu só ia fazer um comentário que, na verdade, pelo que eu entendi no caso dela, o perdão foi feito, né? É só a continuidade do contato que ela questiona. Porque eu acho que quando você não perdoa a pessoa e mesmo assim você se afasta dela, aquele sentimento continua. Você continua... Tóxico, amargura, Exatamente, ressentimento, né? Dizem que o ódio... Dizem não, né? Enfim, aprendemos que o ódio liga, né? Que é o ódio que acaba fazendo com que a gente continue sempre tendo uma ligação a uma determinada pessoa. Então, realmente nesse caso, eu entendo que no caso dela, se ela perdoou, se afastar não é um problema. Agora, se você, mesmo não tendo perdoado, tentar se afastar, a presença da pessoa estará ali, mesmo que ela não esteja fisicamente, porque aquele sentimento ele vai estar com você ainda. Vai causar reações viscerais. Não tem como escapar, só que você, né? O seu papel você já fez, digamos, perdoou, falou, entendo, você causou um conflito assim, paciência, né? Cada um. Então eu já passei por cima disso, né? Dizer assim, e se ela não passou por cima disso ainda, se ela continua te causando mal, ela não fez a parte dela. Lembramos Jesus, né? Vamos lá, a gente vai se reconciliar com nosso amigo, nosso irmão. Meu amigo, eu errei com você, me desculpa, né? Fazemos a nossa parte, pedimos perdão, queremos nos reconciliar. Se ele não quiser a parte dele, né, a pessoa não fez a parte dela ainda, pelo que entendemos. E aí, para finalizar esse tema, ótima pergunta. Por quê? Porque faz parte do meu próximo slide. Esse homem, à esquerda, chamado Ronald Cotton, ele nasceu em Burlington, North Carolina, em 1963. Tá? Em 84, ou seja, ele tinha 21 anos de idade, ele estava andando de volta para casa, trabalhava numa padaria, né? Estava andando de volta para casa, 4, 5 horas da manhã, voltando para casa. A polícia o apreende, leva preso. Não, você vai estar sendo procurado porque você estuprou a Jennifer. Aqui, ó. Jennifer Thompson. Não fiz, não é possível, não fiz. Não é verdade, isso não existe, não sou eu. Né? E assim por diante. E aí, a gente vê que ele vai, tá ali a foto dele, né? No Sheriff's Department, ele acaba sendo preso, condenado por estuprar Jennifer Cobb. Pega a prisão perpétua. Jamais sairá da cadeia. Ele não cometeu crime, gente. Tá? Fica vários anos na cadeia
até o ponto de falar assim, perdi as minhas esperanças. Né? Não tem como sair daqui, não adianta. Pior ainda a situação dele. Aparece um outro preso, onde confessa para ele, eu que estuprei a Jennifer. E você está pagando pelo crime que eu cometi. Né? O que ele faz? Ele se desespera. Dentro da cadeia, ele compra uma faca, né, para matar aquele criminoso, que causou essa aflição nele. Porque ele jamais ia sair da cadeia. Né? Aí, nesse meio termo, aparece um outro tribunal. Acharam outras evidências, vamos fazer outro julgamento. Aí ele põe o plano em escanteio. Nesse outro julgamento, ele achava que ia ser absolvido. Durante esse outro julgamento acontece o quê? Trazem mais novas evidências, ele acaba pegando o quê? Pena de morte. Ao invés de ser solto, ele foi condenado à morte. Em alguns anos seria executado. Na Carolina do Norte, gente. Isso em 94. Aí, 11 anos preso. Algumas semanas depois, ele ainda tentando imaginar a história, né, tentando imaginar o plano para acabar com a vida daquele ser infeliz que causou a sua aflição toda. Aí o seu pai, que era um pastor evangélico, vai visitá-lo. E ele conta para o pai o que ele queria fazer. Pai, eu vou matar aquele que causou aquilo. Meu filho, pelo amor de Deus, meu filho, não faça isso. Pelo amor de Deus, não faça isso. Eu não sei o que aconteceu aqui. Porém, Deus há de ter um plano para esse erro judiciário. Mas como, papai? Meu filho, Deus há de ter um plano para esse erro judiciário. Aí, o que acontece? 12 anos depois, ele é solto. Porque acham mais novas evidências, DNA e assim por diante. É solto, né? E aí, passam alguns anos, ele quer encontrar a Jennifer. A pessoa que causou 12 anos dele ficando preso. Você perdoaria? Você perdoaria? Você perdoaria? Sabe que nós perdoaríamos aquela pessoa que nos causou, né? A vida nossa foi corrompida como um todo. Perdeu o emprego, ficou longe da família. Todos aqueles que ele amava acharam que ele era um criminoso. Né? Mesmo saindo da cadeia, a vida cala para a pessoa. A gente sabe disso. Sabe que nós perdoaríamos uma pessoa dessa? Difícil, né? Muito difícil. Aí ele vai e se encontra com a Jennifer. Ela quer muito encontrar com ele. Ela pede para o advogado, eu preciso encontrar. E pedir desculpas. Pedir perdão. Para aquela pessoa que eu estraguei a vida. Coloquemos-nos na situação da Jennifer, se você é mulher. Coloquemos-nos na situação do Ronald, se você é homem. Será que você pediria perdão? Será que você teria coragem de falar assim, ó, olhar para a pessoa, cara a cara, eu acabei com a sua vida. Me desculpa. Só um minutinho. Será que se você fosse homem, você queria lá encontrar com aquela pessoa que, né, acabou com a sua vida? Sabe que ela queria pedir perdão. Você sabe disso. Como é que foi esse encontro? Os dois se encontram 14 anos depois. E aquele encontro, eles não sabem o que aconteceu, porque foi um encontro só entre os dois. Os advogados não participaram, foi, né, portas fechadas. No final desse encontro, eles se abraçam. Um pede perdão para o outro. E fazem o quê? Eles viajam o país inteiro. Fazendo campanhas contra a pena de morte. Por quê? Nós, espíritas, sabemos. A pena de morte não leva a nada. Só piora a situação. Quantos, como ele, foram encarcerados injustamente? Quantas, como ela, né? Ela foi estuprada, gente. A gente sabe disso. Um momento horrível. Sabemos disso tudo. Ela conseguiu passar por cima disso. Hoje eles são melhores amigos. Ainda vivem na Carolina do Norte.
perto de Raleigh, a cidade que eles moram, chama Burlington. Conhecemos os dois e vemos que esse laço fraterno é de outras vidas. A gente sabe disso. Se eu falo não à pena de morte, quem é o Flávio? Quem é o João? Quem é o José? Quando ele fala disso, eu passei 12 anos preso em death row para ser executado por um crime que eu não cometi. Eu quis condenar aquele que eu achei que fosse o criminoso por um crime que ele não cometeu. Quando eles fazem essa campanha, gente, olhem o nível de perdão que esses dois alcançaram. Olhem o nível, né, de evolução espiritual que nós vemos em pessoas simples, vamos dizer assim, aos nossos olhos nus, já alcançaram. O trabalho que eles fazem hoje, viajando o país inteiro, advogando, né, e pleiteando contra essa prática ainda muito infeliz que o nosso país ainda tem, que é a pena de morte. Eles encontraram com quem fez o crime? Sim. Porque acho que essa deve ser a parte mais difícil. Né? Porque O livro está lá, Pickenscott conta a história inteira. É maravilhoso esse livro. Não conseguia parar de chorar lendo o livro. É assim, maravilhoso. E por que escolhemos esse livro para terminar nossa conversa de hoje? Porque ele mostra um perdão em um nível que nós não estamos ainda perto de conseguir conceber. Porém, esse é o nosso destino. Não importa o que fazem para a gente. Se fizeram, alguma razão existe. O que importa é como eu vou reagir. É como eu vou pegar aquilo e passar para frente. Como eu vou digerir aquilo, tirar o meu melhor, como uma história de Jesus do cachorro, e colocar lá como exemplo. Para os nossos filhos, para os nossos parentes, amigos e assim por diante. E lembramos Jesus, né? Rabi da Galileia, perdoe-os, Pai, pois eles não sabem o que estão fazendo. Meus amigos, me perdoem se eu cometi algum equívoco ao passar a mensagem de Jesus. Esperamos que essa mensagem sobre o perdão, sobre essa prática salutar, esse remédio divino, realmente apazigue nossos corações. Ilumine nossas mentes, com o motivo de que perdoemos mais no futuro. Aqueles simples equívocos até os mais difíceis, como vemos exemplos como a Jennifer e o Ronald. Muito obrigado. Que o Mestre Jesus, o Rabi da Galileia, nosso irmão maior, nos ampare sempre. Sempre. Perdoemos. Esse aqui é o segredo.